em recurso especial e em recurso extraordinário, significa que está acabando tanto o semestre quanto o processo, né? Chegou no processo, já está na hora de recurso especial, recurso extraordinário, está acabando. E aqui também, né, para a gente. Porque aqui significa que nós estamos terminando. Olha só, a gente já trabalhou apelação, embargo de declaração, agravo de instrumento, agravo interno, recurso ordinário constitucional, embargos de divergência. Dos 9 recursos, a gente já estudou 6, né? Então, está faltando 3. E a ação rescisória. Então, a gente tem aula hoje, na próxima sexta, que é dia 19, e no dia 26. No dia 3, eu já vou liberar vocês para estudarem para a prova, que é no dia 6, porque a nossa matéria já vai ter acabado, com a graça de Deus. Oi, Túlio, tudo bem? Com a graça de Deus, tá? Hoje é o dia da VA2, da VA3 de vocês, não é? Sim. E a VA4 já está no sistema, tá, gente? É um estudo dirigido de revisão da matéria. Da matéria não, da última matéria. Dos recursos em espécie menos apelação, porque eu fiz um estudo dirigido só de apelação, tá? Então, esse estudo dirigido já está para vocês no sistema faculdade. Ele é para o dia 26, tá? A VA4. Então, já está lá para vocês. Só esperando abrir aqui. Então, a gente já vai começar com o recurso especial. Primeiro, a gente já vê o cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário, hoje. Na próxima aula, a gente vai ver o procedimento de julgamento deles e o julgamento de recursos repetitivos. E na última aula, a ação rescisória. Ok? Aí, acabou. Aí, dentro do procedimento do recurso especial e recurso extraordinário, a gente vê também o agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Aí, encerra, a gente vê a matéria toda. Uma maravilha. Só tem que esperar, né? Abrir aqui, porque assim, tá uma bênção isso daqui. Mas vai abrir. Isso já juntaram, postaram lá? Já postaram a VA3 no sistema? Eu já. Ah, ótimo. Ótimo. Então, já pode começar a fazer 4. Aí acabou também, né? Chega de VA. Com certeza. Já tem um monte de VA4 para fazer. Eu atrasei um pouquinho. A maioria eu atraso de propósito, gente. Tá? Por quê? Eu atraso a VA1. Por isso que vai atrasando todas. É porque se eu dou a VA1 antes, vai entrando gente, sabe? E perde a VA1. Então, eu deixo a VA1 lá para setembro, final de setembro. Aí, realmente, a VA4 demora um pouquinho. Porque a última VA3 deve ser a minha, né? Não? Não, tem uma outra. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz também. Tem outro professor esperto, que nem eu, então, que atrasa também. Direito do trabalho. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o share aqui. Recurso especial. Gente, está previsto no Código de Processo Civil? Tá. Mas está previsto também na Constituição, no artigo 105, inciso 3 da Constituição, tá? É um recurso, tal qual o recurso ordinário constitucional, que está previsto na Constituição, e aí ele é replicado no Código de Processo Civil, porque ele está na Constituição. Porém, se vocês forem lá no Código de Processo Civil, a partir do artigo 1009,
Vocês vão ver o procedimento do recurso especial. Vocês não vão ver o cabimento do recurso especial e nem do recurso extraordinário. Por quê? Por quê? Simples. A previsão dele, o cabimento, está na Constituição, tá? No artigo 105, inciso 3 da Constituição. E aí eu vou até lá. Deixa eu abrir aqui no meu aplicativo, na Constituição. Vocês tiveram constitucional com o Vinícius? Sim. Então, essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar da Constituição, né? Olha só, né? Porque o Vinícius não falava de tudo, menos da Constituição. Tudo brincando, gente. Compete ao STJ, aí o inciso 3, tá? Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e der à lei federal de interpretação divergente da que lhe tenha atribuído outro tribunal, tá? Esse é o cabimento do recurso especial. Agora vamos dar uma decodificada nisso, tá? Primeiro, recurso especial, gente, ele vai caber, deixa eu abrir aqui o negócio, contra acórdãos proferidos pela segunda instância. Vou repetir, recurso especial vai caber contra acórdão proferido pela segunda instância. O que acontece? Eu posso ter uma decisão lá na primeira instância que contraria uma lei federal? Posso. Vai caber contra ela o recurso especial? Não. Porque contra ela vai caber apelação, né? E se for decisão interlocutória, vai caber agravo de instrumento. O recurso especial, ele cabe contra o acórdão. Então, presta atenção. Está aqui o mapa mental do processo de conhecimento, né? Se você chegou aqui na sentença e essa sentença se encaixa em algum dos incisos do artigo 105, não cabe recurso especial. Cabe apelação. O julgamento da apelação é o acórdão. Se este acórdão insistir em contrariar a lei federal, ou ele trouxer uma decisão diferente, mas que contraria essa lei federal, aí sim vai caber um recurso especial. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante. Porque, contrariou a Constituição, contrariou a lei federal, cabe recurso especial, recurso extraordinário. Só se for decisão da última instância, tá? Vamos olhar, primeiro, os casos de cabimento e depois a gente vai trabalhar com os pressupostos. Aí eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Bom, primeiro é contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal. Gente, quando eu dou essa aula presencial, eu costumo perguntar na sala assim, gente, o que é uma lei federal? E o povo faz cara de paisagem. Aí, a hora que eu aperto, um fala assim, que vale em todo o território nacional. Eu falei, exatamente. Lei federal, gente, é que vale em todo o território nacional. Ah, professora, mas toda lei vale em todo o território nacional? Não. Eu tenho lei municipal, que vale só na cidade, ou lei estadual, que vale só no estado. E tenho leis que valem em todo o território nacional. Óbvio que a maioria das leis são essas, as leis federais, que cabem em todo o território nacional, como os códigos, por exemplo. Mas eu tenho lei municipal, eu tenho lei estadual, né? Por exemplo, essas leis que ficam mudando o nome das ruas. Eu acho horroroso isso. A gente entrou numa... que o mundo agora, esses modos é politicamente correto, né? Brasil, então, nossa senhora. Acho politicamente correto tão incompatível com o Brasil, mas o povo está insistindo nisso, né? E aí, eles entraram numa vibe, um tempo atrás, de mudar o nome de ruas, praças e viadutos que homenageassem ditadores, ou seja, os militares da época da ditadura, né? Que a gente teve aí durante 24 anos, né? Bom, e aí, por exemplo, viaduto elevado Castelo Branco. Vocês conhecem o elevado Castelo Branco, gente? Vocês conhecem? Mudou de nome, né?
Mudou, minha filha. Levado Helena Greco. Não entendi por que não, mas tudo bem. Porque o Castelo Branco era um ditador. Era um militar da época da ditadura. Aí mudaram para Helena Greco. Pergunta se alguém em Belo Horizonte conhece o viaduto Helena Greco. Ninguém conhece. Daqui a pouco vira elevado Shopping Y. Gente, eu tenho uma implicância com isso. Porque você gosta de ditador, professora? Óbvio que não, gente. Eu odeio os ditadores. Mas eu gosto de história. E a ditadura fez parte da história brasileira. Assim como, por exemplo, o Holocausto fez parte da história mundial. São partes tristíssimas, que a gente gostaria que não tivesse acontecido, mas aconteceram. E mais, a gente gostaria que ela não voltasse a acontecer. E para isso a gente não pode esquecer que ela aconteceu. Porque é com a história que a gente aprende os erros e não volta a acontecer. Então eu acho ridículo você ficar mudando esses números como se as coisas não tivessem acontecido, fazendo um revisionismo histórico e fingindo que as coisas não aconteceram. Não, elas aconteceram. E a gente tem que lembrar que elas aconteceram, né? Então, quando você coloca, mantém, né, o nome de uma rua ou de um levado, o nome de um ditador, óbvio que a ideia original era homenagear o ditador, mas a nossa ideia atual é não esquecer o que eles fizeram. E eu não acho que é um desrespeito com as vítimas da ditadura você continuar com isso. Eu acho que é desrespeito você querer fingir que não aconteceu e que elas não morreram ou não foram torturadas, né? Tem a Praça Floriano Peixoto também. Acho que virou Praça Santa Efigênia. Ela mudou de nome também, porque ele também era um ditador. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Né? Essas leis que ficam nessa palhaçada, mudando o nome desses lugares conhecidos para outros nomes, né? São leis municipais que valem só em Belo Horizonte, né? Por exemplo, teve uma época que viralizou aí no Zap que se você comprasse R$30 no shopping, você não precisava pagar o estacionamento. Todo mundo brigou por causa disso no shopping. Errados. É uma lei estadual que vale no Rio de Janeiro, não vale aqui. Tá? Bom, então, quando a gente fala em recurso especial, só vale quando a decisão, o acórdão, contrariar ou negar o quê? A lei federal. Aquela lei que vale em todo o território nacional. Tá? E a gente viu muitas essas questões, né, de lei municipal, lei estadual, nos últimos 2 anos, com a pandemia, né? Foi até uma briga de competência legislativa, né? Porque os governadores, os municípios queriam fechar isso, queriam fechar aquilo, a federação não queria, o governo federal não queria, e foi fechado, sim. Por quê? Porque a competência legislativa era do município, era do Estado. E até agora eu não entendi o senhor presidente querer legislar sobre coisas que não eram competência da União. Porque eu fico lembrando que ele era deputado desde 1992. Ele não entende de competência legislativa depois de ter atuado como deputado, como legislador desde 92? Tem alguma coisa errada nessa história. Quem estava trabalhando por ele nesse tempo? Né? Mas, enfim. Então, cabe o recurso especial se o acórdão que eu estou recorrendo dele contrariar lei federal, que vale em todo o território nacional, ou tratado. O que é tratado? Tratado, gente, é todo qualquer tipo de acordo internacional. Mas não é um acordo que eu faço com uma empresa internacional. Não, é acordo entre 2 estados ou mais, né? Entre 2 estados ou mais. Por exemplo, a gente tem o mais famoso, que é o Pacto... Não, mas isso não é uma boa. Vou dar exemplo. Eu vou dar. O Pacto de São José da Costa Rica, né? Vários países são signatários dele, ou seja, assinaram esse acordo internacional. Ele é um tratado internacional. Tá? Então, esse tratado internacional, normalmente entra no nosso ordenamento jurídico como lei federal. Então, uma vez que o Brasil é signatário, que ele assinou um tratado internacional, as normas daquele tratado passam a valer no Brasil como lei federal. E por que eu falei normalmente, pausadamente, inclusive? Muito simples. Muito, muito simples.
Porque se for relativo a direitos humanos, ele vai entrar no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional. Então, o Tratado Internacional entra no ordenamento jurídico brasileiro como lei federal, salvo se ele se tratar de direitos humanos. Aí ele vai entrar no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, tá? Bom, então, se o acordo contrariar ou negar vigência tratado ou lei federal, nós podemos recorrer dele através de recurso especial, tá? Também podemos recorrer do acordo se ele julgar válido ato de governo legal contestado em face de lei federal. Gente, contar um trem para vocês. Isso, obviamente, só vai valer se aquele ato do governo local era um ato que deveria ser regulado por lei federal. Porque se é um ato de governo local que deveria ser regulado por lei local, lei municipal ou lei estadual, e ele está conforme a lei, ele está correto. Tá? Agora, se é um ato que deveria ser conforme a lei federal, né? E está sendo praticado de outra forma, aí cabe o recurso especial. É claro que não cabe o recurso especial, gente, contra o ato, mas contra a decisão, o acórdão que deu validade a esse ato, né? Então, por exemplo, SUS, Saúde Pública, competência da lei federal, né? Digamos, gente, que aqui em Belo Horizonte eles resolvam vacinar crianças de 0 a 18 anos, né, contra o Covid. Não está liberado ainda pela Anvisa. Isso tem que ser liberado através de determinação federal, né? E aí se recorre disto, tá? Se ajuiza uma ação para declarar nulo o ato. A primeira instância confirma o ato. A segunda instância confirma o ato. Este ato ele é contrário à lei federal. Então, a gente vai poder fazer um recurso especial contra essa decisão, tá? Que deu validade a esse ato. E o último é decisão que der à lei federal interpretação divergente do que ele tem atribuído outro tribunal. Bem parecido com o recurso, com os embargos de divergência. Só que nos embargos de divergência, eu tinha que ter decisões divergentes dentro do STJ ou dentro do STF. Aqui no recurso especial, eu posso ter decisões divergentes entre os tribunais de segunda instância, tá? Ou até mesmo entre o STJ e um tribunal de segunda instância. Então, se o Tribunal de Minas julga X e quanto à mesma matéria, o Tribunal do Rio Grande do Sul julga Y, eu vou poder fazer um recurso especial. Eu não queria ter usado esse exemplo, mas fica no meu subconsciente. Gente, eu não dou conta de não usar esse exemplo. Desculpa. Mas é isso mesmo, né? Porque é o seguinte, toda vez, gente, que vocês tiverem um caso e o seu cliente não tiver direito, você está contestando lá e você fala assim, pô, estou contestando aqui para dar o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas, de fato, o autor está certo. A interpretação da lei beneficia o autor. Onde que eu acho uma jurisprudência que vai dizer que a lei beneficia o meu cliente? Procurei no STJ, no Tribunal de Minas, no Tribunal de São Paulo, não acho. Onde eu vou procurar? No Tribunal do Rio Grande do Sul. Porque, assim, eles continuam querendo separar do resto do Brasil, sabe? A guerra dos farrapos não acabou. E aí, eles decidem tudo diferente, mas tem uma vantagem. Eles são super avançados. Então, muitas vezes, eles começam com teses totalmente diferentes do resto do Brasil, e quando a gente assusta, aquela tese tomou o Brasil, porque a tese faz sentido, a tese é avançada, né? Então, olha só, eu tenho aqui, ajuizei uma ação na primeira instância, meu pedido foi julgado em precedente, recorri para a segunda, não deram provimento ao meu recurso, porém, lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, eles dariam provimento ao recurso, porque eles estão decidindo de forma contrária ao Tribunal de Minas. Então, o que eu faço? Eu pego a decisão do Rio Grande do Sul como acordo ou paradigma e faço um recurso especial, comparando o caso de Minas com o caso do Rio Grande do Sul e a decisão de Minas com a decisão do Rio Grande do Sul, mostrando que os casos são similares e as decisões são diferentes.
e pedindo que, em recurso especial, seja feita a pacificação da jurisprudência. Como? A favor do meu cliente, ou seja, conforme o Tribunal do Rio Grande do Sul. Tá? Deu para entender? Então, essa letra C, esse inciso 3, né? Essa letra C mesmo, é a linha C da Constituição. Ela permite uma unificação da jurisprudência dos tribunais, tá? Dos tribunais de segunda instância. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não, tranquilo, Michele. Beleza, vamos então, vamos continuar. Agora a gente vê os pressupostos. Olha só, a gente trabalhou lá no comecinho do semestre, parece que foi ontem, porque o tempo está voando, né? A gente trabalhou com os pressupostos de admissibilidade, que são aquelas regras que são analisadas quando o relator faz o juízo de admissibilidade. E aí sim, se elas estiverem ok, eu vou poder julgar o mérito do recurso, lembram? E aí a gente trabalhou com 7 pressupostos de admissibilidade que valem para todos os recursos. Os intrínsecos, cabimento, legitimidade, interesse. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. E os extrínsecos, regularidade formal, tempestividade e preparo. Além desses, o recurso especial, o recurso extraordinário, eles têm seus próprios pressupostos, que são 3, tá? 3 para um e 3 para o outro. Vamos dar primeiro do especial. Primeiro, a decisão de única ou última instância. Ou seja, gente, não cabe recurso especial contra a decisão, porque a decisão tem que ser de última instância ou de única. Então, se eu tenho uma decisão na primeira instância e cabe contra ela apelação, e ela pode ser decidida na segunda instância, ela não é de única, porque ainda tem mais uma. E se ela está na primeira instância, ainda pode ter a decisão da segunda, ela também não é a última, porque ela é a penúltima, porque ainda tem uma antes dela, uma depois dela. Ou seja, ou eu tenho uma decisão num processo, eu comecei na primeira instância e recorri para a segunda, ou eu tenho decisão num processo cuja competência originária foi da segunda instância, ou seja, eu já ajuizei a ação direto na segunda instância. Né? E aí eu vou ter só aquela decisão. Ou seja, tem que ser a última decisão, gente. Não tem recurso especial, recurso extraordinário contra a decisão proferida na primeira instância. Recurso especial é contra a decisão proferida na segunda instância. Professor, dá licença. Então, quer dizer que, por exemplo, eu posso recorrer diretamente na segunda instância. Por exemplo, colocar uma lei aqui no município de Belo Horizonte. Eu posso recorrer diretamente na segunda instância? Não. Não. Você tem que fazer a ação na primeira instância. E aí, dessa sentença, você faz a apelação para a segunda instância e da decisão dessa apelação você pode fazer o recurso especial. Ah, certo. É porque eu falei competência originária da segunda instância, né? Quando o processo já começa a segunda instância. Isso é exceção, Luciane. É aquela ação contra o prefeito, que já começa direto na segunda instância. É o mandado de segurança contra a autarquia federal, contra a Anvisa, por exemplo, que já começa na segunda instância. Isso são exceções. A regra é que o processo começa na primeira instância. Tá? Tá. Ficou claro? Ficou. Então, o que eu estou falando é exatamente assim, o contrário mesmo do que você perguntou. Então eu posso ir direto na segunda instância? Não, eu tenho que ir na primeira. Se a primeira, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Lá em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Em 2007, uma mulher pediu as medidas protetivas da Lei Maria da Penha em Seven Lakes. Seven Lakes, para quem não conhece, é 7 Lagoas, aqui pertinho, né? Um juiz lá falou que ele não vai aplicar a lei federal. Não aplicou. Não concordo com essa lei, não vou aplicar. E aí? Eu posso fazer recurso especial ou recurso extraordinário contra essa decisão desse juiz de 7 Lagoas? Não. Eu tenho que fazer apelação. E contra a decisão da apelação, aí sim é que eu vou poder fazer recurso especial ou recurso extraordinário. Ficou mais claro? Claríssimo. Tá? Por quê, Luciana? É até bom te falar isso. Porque primeiro, a gente tem uma vida lógica.
A gente tenta, pelo menos, né? Então, a gente sempre tenta começar as coisas do começo, né? Então, né, caminhando. Essa história de eu já começar uma ação no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, é competência extraordinária, né? Porque a competência, a regra é que a gente começa na primeira instância. Segundo, a regra é que a gente tenha duplo grau de jurisdição. E duplo são quantos? 2. 2. Né? Então, seria a primeira instância e a segunda. Porém, o legislador ele quis proteger a Constituição e a lei federal. Por quê, gente? A gente tem que ter uma proteção a mais à lei federal e à Constituição, para evitar novas ditaduras. Né? Quando o próprio Bolsonaro fala assim, olha, o STF não me deixa governar, porque o STF ele aplica a Constituição. E a Constituição realmente limita muito o poder dos governantes. Para quê? Para evitar ditaduras. A ideia de você limitar o poder do governante pela lei é uma ideia do Estado de Direito. A gente tem esse Estado democrático de direito. A parte do direito é essa, você limita o poder do governante através da lei. Né? E é uma ideia que vem do direito germânico, do direito alemão, para evitar que aconteça um novo Hitler, para evitar que aconteça um novo Holocausto. Né? Então, assim, quando ele fala, pô, o STF não me deixa trabalhar, eu falo, pô, não deixa mesmo, nem a você, nem a nenhum outro, porque ele vai limitar. É a função dele, né? Porque é a função da Constituição, limitar o poder do governante, né? Ele não está errado ao reclamar, que realmente o poder dele está limitado, e eu acho que ele achou que ele ia ter superpoderes, né? Não tem. Mas o STF também não está errado quando limita, né? Acho que falta um pouquinho de assessoria jurídica ao governo federal, né? Bom, então eu tenho somente a primeira e a segunda instância. Eu não tenho terceira e quarta. O que eu tenho são tribunais superiores que visam proteger coisas específicas. Um, a lei federal, e o outro, a Constituição. Tá? Para quê? No final do dia, no final das contas, o que vai valer nesse processo, nesse país, é a lei. Tá? Então, tem que ser decisão de última instância, não cabe recurso especial contra a decisão de primeira instância. Tá? Também tem que ser decisão proferida por tribunal. Tá? Tem que ser decisão proferida pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais, tá? Federais, ou eleitorais, ou do trabalho. Ou seja, são tribunais regionais, que são segunda instância, tribunais de justiça, que são segunda instância. Não cabe recurso especial contra sentença, contra decisão proferida por juiz de primeira instância. O que faz com que não caiba recurso especial de jeito nenhum nos juizados especiais. Por quê? No juizado especial, eu tenho lá a primeira instância. Teve uma sentença, eu quero recorrer daquela sentença. Nós vamos fazer um recurso chamado recurso inominado, eu já falei isso com vocês, e ele vai ser julgado por uma turma recursal, por juízes do próprio tribunal. Não é um tribunal, é uma turma recursal do juizado. É a primeira instância. Então, se não é tribunal, não cabe recurso especial, tá? E, por fim, o pré-questionamento. Cara, aquilo que eu estou recorrendo para o STJ ou para o STF tem que ter sido pré-questionado anteriormente. E não só pré-questionado. Tem que ter sido pré-questionado e tem que ter sido respondido pelo tribunal em algum momento. Tá? Tem que ser pré-questionado e tem que ter sido respondido. Então, eu já tenho que ter questionado aquela tese e a primeira instância tem que ter respondido, ou a segunda instância tem que ter respondido. Ah, mas se eles ignorarem a minha tese, fazem embargo de declaração, que aí considera que está pré-questionado. Tá? Não vamos ter teses novas no recurso especial. Por quê? Porque tem que ter sido pré-questionado anteriormente. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Tem. Pode falar. Esse pré-questionamento, o senhor está falando em relação à primeira instância, né?
Mestra, Senhora, você, a mestra, imagina se está com senhora na prova, Edneia, é 0, não é? Ela não te menos conhece. 0, É porque ela não te conhece ainda. menos 00. Olha o Botox, querida. Gasto uma fortuna com botox para a pessoa chamar a gente de senhora. Ai, tá doido. Nossa, tá vendo, Michelle? Gente, que mundo é esse? Nossa, mas vamos lá, Luciane. Então, eu tenho que ter sido questionado na primeira instância, né? A tese. E, assim, O certo é ser questionado na primeira instância sob pena de preclusão. Agora, eu posso fazer o questionamento na segunda instância só se for fato novo. certo. Mas fato novo. Mas como assim fato novo? Porque a ação já está correndo. Só se acontecer alguma coisa? Pode ocorrer que aconteça alguma coisa durante o processo de saneamento, que aí você tem que buscar aquele direito, reivindicar o direito, né? Questionar o direito, aí é fato novo. Imagina o seguinte, que é uma ação de alimentos, tá? O Joãozinho está cobrando uma ação do Joãozão, do pai, alimentos. Está cobrando aí R$1.000 de alimentos. Logo após a sentença, ainda no prazo recursal, e o juiz deu para ele R$800 de alimentos. Então, ele pode recorrer porque ele perdeu 200. Porém, ainda no prazo recursal, o Joãozão ganha na loteria. Perdeu. Você acha que ele não pode recorrer pedindo, inclusive, mais, alegando esse fato novo, que a capacidade financeira do pai aumentou? Com certeza. Deu para entender? Então, assim, sim, não é que seja comum você poder alegar uma tese nova na segunda instância porque aconteceu um fato novo. Não é normal. O normal é só tem que estar alegado na primeira instância. Mas se acontecer alguma coisa extraordinária, sim, pode, tá? Obrigada. Lembrando que não basta ter questionado, tem que ter sido questionado e respondido à instância inferior. A gente tem que obrigar a instância inferior a responder. Se ele não responder na decisão, faça embargo de declaração por omissão. Tá? Bom, vamos continuar aqui agora. Mais alguma dúvida, gente? Agora a gente entra aqui no recurso extraordinário, que está no artigo 102 da Constituição. Extraordinário é por minha conta, viu, gente? Fala extraordinário mesmo, viu? Por favor. Deixa eu ver aqui. Só vou aqui na Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipitualmente, a guarda da Constituição, cabendo... Eu mandei essa frase. A guarda da Constituição... É que guarda da Constituição é essa, o STF. Vocês têm ali uma salinha com pedestal, uma Constituição em cima, 2 centuriões romanos, um de cada lado, e vários raios lasers que impeçam de chegar até lá. O que é isso, gente? Não é a guarda da Constituição, é o cumprimento da Constituição, né? Então, vamos lá. Inciso 3º. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivos dessa Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válido lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição, ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tá? Bom, primeiro, é a mais comum, decisão que contraria dispositivo da Constituição. Então, se a decisão contrariou o dispositivo da Constituição, cabe recurso extraordinário. Ou seja, contrariou diretamente a Constituição, diretamente o texto constitucional, vai caber recurso extraordinário, tá? Lembrando que essa decisão, de novo, é a decisão do tribunal, é o acórdão. Se o acórdão contrariou o texto da Constituição, cabe recurso extraordinário.
E se a sentença contrariou a Constituição? Cabe apelação. Se a decisão da apelação, o acordo contrariar a Constituição, cabe o recurso extraordinário. Tá? Esse é o primeiro. E olha o segundo, acho o segundo muito interessante. Decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Uai, lei federal não era recurso especial? Na verdade, o recurso especial é contra a decisão contrariar o tratado da lei federal. Decidir diferente, ao contrário do que fala a lei. Agora, se fala que é inconstitucional, se fala que a lei é inconstitucional, aí é recurso extraordinário. Por quê? Porque quem sabe, quem guarda a Constituição e sabe o que é constitucional ou não, é o STF. Então, quando a decisão for falar o contrário da lei, é recurso especial. Agora, quando a decisão falar que a lei ou o tratado é inconstitucional, cabe recurso extraordinário. Então, eu dei um exemplo no Romero mais cedo, porque o exemplo é mais do recurso extraordinário. Aquela decisão de Sete Lagoas, é decisão real, tá, gente? O juiz falava que não ia aplicar a Lei Maria da Penha porque considerava a lei inconstitucional. E ele até continuou. Ele falava que ele considerava a lei constitucional porque dentro do Jardim do Éden a mulher estava infernizando a vida do homem. Decisão real. Contra essa decisão desse juiz, contra a decisão desse juiz de primeira instância, que disse que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, não cabe recurso especial. Mas também não cabe recurso extraordinário, cabe apelação. Agora, se a segunda instância, machista contra a primeira, e confirmar essa decisão, aí sim vai caber recurso extraordinário e não recurso especial. Por quê? Porque falou que é inconstitucional. E quem sabe se é constitucional ou inconstitucional é quem guarda a Constituição, ou seja, o STF. Por isso que vai caber recurso extraordinário. Tá? Gente... então, eu entendi, então. Estando em fase de Tribunal Superior, então, aí, nesse caso, será recurso extraordinário. Não. Porque o recurso especial também é contra a decisão dos tribunais. Superior, tá. A questão do recurso extraordinário, o que vai lhe diferenciar do recurso especial, Edneia, bota essa chavinha aí na sua cabeça que você não vai errar. Deixa eu botar. Tem a ver com a Constituição. Tá. Quando a decisão se houve contrariou com a inconstitucionalidade... Constituição, falou que uma lei é inconstitucional, tem a ver com a Constituição, é recurso extraordinário. Contra o acordo, contra a decisão do tribunal, tá? Uhum. Ok, gente? Constituição. Alguma dúvida, gente, até aqui? Peraí. Então, deixa eu parar a gravação.